Pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês por ter reservado esses tempos para estar comigo no nosso canal. E hoje nós temos um convidado todo especial, o Dr. Luiz Brito, não só um médico oftalmologista, mas é um querido amigo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Brito no ambulatório de Seratocular na Escola Paulista de Medicina, viu, Luiz? Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu cheguei nos Estados Unidos em 2013, 2014, 2015. Luiz, vem cá, me ajuda, me explica como é que essas coisas funcionam. E o Luiz, pessoal, é um grande amigo, é um grande especialista em córnea. E o Luiz, assim, tem bastante experiência também em ceratocone, por isso eu convidei o Luiz para compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco. Luiz Brito, pessoal, a gente chama o Luiz geralmente de Brito, tá? Todo mundo chama o Luiz Brito de Brito. O Brito é mais conhecido pela turma como Brito. Com certeza. Brito, olha só, existem alguns colegas mesmo que acabam assim, navegando, tá bom, no nosso canal, mas a grande maioria é feita por pessoas não especialistas, são pessoas leigas. É um bate-papo bem formal. A gente inicialmente vai passar um pouquinho só sobre ceratocone, o que é córnea, o que é ceratocone. Depois a gente vai falar sobre os anéis propriamente dito. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho a tua experiência conosco. Luiz, só lembrando, eu não consegui identificar, você fez graduação, acho que foi na Universidade de Santos, é isso? Em Santos, fiz faculdade de Santos, fiz residência na Santa Casa de São Paulo, de Santos, e fiz meu fellow em Sorocaba. Isso, aí depois de Sorocaba, foi daí que eu acho que a gente se conheceu, você foi aí para a Escola Paulista de Medicina, continua lá, o Luiz faz parte do staff, ele é orientador tanto do ambulatório como da parte cirúrgica, o Luiz também tem bastante experiência em transplante de corpo, principalmente nos transplantes mamelares, tanto os penetrantes como mamelares, o Luiz faz super bem nisso, o Luiz tem muita experiência também em anel, e eu sei que você hoje também é chefe do serviço de córnea lá da Universidade Federal da Universidade da ABC, é isso, Luiz? Isso, e diretor médico da Banco de Olhos da Santa Casa de São Paulo, também. E você ainda continua chefe da córnea lá do HO também, Luiz? Também! Também. Olha, vocês perceberam por que nós chamamos então o Luiz, pessoal? O Luiz tem muitos títulos, é uma pessoa muito querida e respeitada no meio. Luiz, esse mês de junho é um mês que se chama o mês violeta, é junho violeta, né? Esse é o mês que a gente reserva para conscientização e para orientação com relação ao ceratocone, tá bom? Para a gente que gosta de córnea, que faz córnea, a gente sabe que é uma doença muito prevalente no nosso meio. Então, inicialmente, antes de a gente conversar sobre ceratocone, sobre anel propriamente dito, a gente vai conversar um pouquinho sobre córnea. Eu queria que você falasse para a gente, assim, é um bate-papo bem informal. Luiz, fala para a gente o que é córnea, por gentileza. Para a gente entender o que é córnea, se a gente for comparar como o relógio, é o vidro do relógio. É a primeira camada da córnea, né? Ó, é o vidro do relógio, é como se fosse um vidro, mas que é transparente. Então, imagina, já fazendo uma comparação com o ceratocone, imagina se esse vidro é todo torto, né? Isso. Aí você não vai conseguir ver os ponteiros do relógio de uma forma adequada. Então, é exatamente isso que acontece quando você tem o ceratocone. Isso, perfeito. Então, a córnea vai ficando pontuda, barriguda e afinada, e a pessoa vai ficando com dificuldade para enxergar. Perfeito. Isso é ceratocone, correto, Luiz? Isso é ceratocone. Então, assim, cerato, quer dizer, acho que em grego, córnea, e cone é a forma de cone. Né? Então, ela é uma protrusão da córnea que vai aumentando a curvatura e vai afinando, vai ficando uma córnea mais fina. É exatamente isso que acontece com os pacientes com ceratocone. Muito bem. Luiz, quais são as principais causas de ceratocone? Porque existe uma discussão muito grande, né? Isso se é doença inflamatória ou não, se é doença de origem genética ou não. Qual a tua impressão a respeito da etiopatogenia da ceratocone? Eu acredito, Charles, que existem duas vertentes, né? Existe a vertente da parte genética, que existe já uma comprovação científica que aproximadamente, se for pai e mãe, tem a chance de passar para o filho em torno de 10% a 15%, a literatura traz isso. E tem o fator ambiental. A gente pode falar, o fator ambiental, o principal é a coceira, né? O paciente ou coçar o olho, ou dormir em cima do olho, ou qualquer ação que você causa no olho, que você pressione a córnea, e com esses movimentos repetitivos, vai deformando a córnea também. Perfeito, muito bem. Luiz, quando a gente pensa, então, porque ceratocone, então a córnea ela vai ficando pontuda, barriguda e afinada, então o pessoal, para tentar, os colegas pesquisadores e estudiosos, para tentar entender um pouquinho o comportamento, eles resolveram classificar, né, isso, o ceratocone. Existem diferentes tipos de classificação. Fala um pouquinho para a gente, como é o teu entendimento sobre classificação do ceratocone. Então, assim, lá
lá na década de 90, eles tentaram classificar com os critérios de Rabinowitz, que trouxeram alguns estágios só pela curvatura da córnea. Existem outros critérios que analisam, além da curvatura da córnea, a espessura da córnea e se existe alguma opacidade corneana. Os estágios do ceratocone, ela pode variar. A grande maioria das classificações que existem, algumas, vai de 1 a 4, né? Sendo que a 4, os pacientes geralmente têm córneas muito, ceratocones muito evoluídos, córneas muito pontudas e muito finas, que aí realmente restringe muito algum tipo de tratamento que a gente consiga fazer com o paciente. Perfeito, Luiz, excelente. Vamos pensar um pouquinho de sintomatologia. Então, na tua rotina, quais são os principais sinais e sintomas quando o paciente entra no seu consultório, te cumprimenta e diz, olha, doutor, eu vim aqui porque meu olho está... O que ele costuma dizer para você? Então, assim, isso tem situações, né? Quando o paciente, ele já teve paciente que ele veio com, geralmente tem um ceratocônio muito avançado no olho, e chegou e falou assim, doutor, eu estou com uma visão dupla nesse olho. E no outro olho era muito bom. Então, quando você vê, às vezes, visão dupla ou diplopia, a gente pode ter várias causas. E, por acaso, era um ceratocone muito avançado desse olho que causa essa diplopia. Quando o paciente tem o ceratocone nos dois olhos, geralmente o que ele fala? Doutor, eu tenho muita sensibilidade à luz. À noite, a minha visão piora muito, fica muito cheio de sombra. Eu não consigo não consigo definir, as cores não têm a definição perfeita, as cores elas ficam muito enuveadas, a nitidez das cores ficam muito restritas, e basicamente visão embaçada que não melhora com óculos. É a grande queixa, a grande maioria dos pacientes chega com esse tipo de queixa. Perfeito. Só lembrando, Luiz, que geralmente esses pacientes também têm alergia ocular associada e também têm esse hábito de coçar, não é? Assim, em relação à parte da visão, é isso. Em relação à parte de algum tipo de sintoma, o paciente se refere muita coceira. O paciente, ele sente coceira, então, pelo hábito de coçar. Então, geralmente, tem um olho vermelho, o paciente acorda com o olho muito inchado, e o próprio hábito de coçar causa algum tipo de... aumenta a curvatura e causa o ceratocone também. Então, são fatores que os pacientes geralmente são alérgicos, e tem algum tipo de conjuntivite também associada, tem o hábito de coçar muito durante o dia, e isso realmente está muito correlacionado com o desenvolvimento da doença, que é o tema do junho violeta, que é para evitar que os pacientes eles tenham algum tipo de evolução nesse tipo de doença. Deixa eu até aproveitar, então, pegar carona no teu comentário, Luiz. Eu tenho falado reiteradas vezes aqui no nosso canal que o único profissional habilitado no território brasileiro a tratar de doença ocular é um médico oftalmologista, tá, pessoal? Não é outro. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem feito diversas divulgações a respeito da importância de você passar como um profissional que foi treinado e está habilitado do ponto de vista legal. Esse é o médico oftalmologista. E com relação a coçar o olho, a gente sabe, como o Luiz deixou muito claro, assim, Luiz, é difícil às vezes a gente dizer para o paciente não coce. Por isso, então, a importância de passar em consulta oftalmológica, porque muitas vezes você realmente precisa de medicação. A gente vai então entrar daqui a pouquinho no próximo tema, que seria diagnóstico e tratamento. Então, assim, só dizer para você não coce não é suficiente, mas você precisa fazer um esforço para não coçar. E uma pessoa perguntando que seu paciente, doutor Brito, faz 10 anos, ele salvou. Olha só, Luiz, o Ricardo está mandando um oi para você, um elogio. Sou paciente do doutor Luiz Brito faz 10 anos e você salvou a visão dele, viu? Parabéns, Ricardo. Parabéns, viu, Brito? Obrigado. A gente fica feliz com esses feedbacks, né, Charles? Falando está no caminho certo, né? Obrigado, Ricardo. Isso. E daí, pessoal, a importância de você, às vezes, usar algumas medicações, por exemplo, lubrificante, antialérgico, às vezes corticóide. Existe uma categoria chamada de imunomodulador e às vezes precisa tomar remedinho por boca também para tentar pelo menos diminuir ou amenizar a vontade de coçar. Luiz, muito bem. Então o paciente chegou no teu consultório, se queixando que a vista está embaçada e de repente você então pede para ele falar as letrinhas e ele diz, doutor, não estou conseguindo ler. Você coloca lá naquele aparelhinho lâmpada de fenda, aí você vê a córnea pontuda, barriguda, afinada. Opa, primeira coisa que você pensa, ceratocone. Na tua rotina, quais são os exames complementares que você utiliza que pode, por exemplo, facilitar no diagnóstico da doença? O principal que me ajuda é a topografia, né? Ou a tomografia de córnea, né? Me ajuda muito
principalmente estagiar a doença, né, e saber qual que é o melhor tratamento que eu consiga oferecer para o paciente. A tentativa de fazer óculos, mesmo quando você às vezes detecta antes, logo que o paciente entra, deve ser feita no consultório, porque muitos pacientes, até com ceratocones avançados, conseguem ter uma visão razoável com óculos. Então, é importante sempre fazer o exame com óculos com o médico oftalmologista. Se ele detectar, fazer o exame de topografia e tomografia, tanto para a gente saber o estágio do ceratocone, como também para a gente fazer o acompanhamento da doença. Perfeito, Luiz. Esse seria o próximo opção que a gente ia falar. Então, assim, diagnóstico, a gente precisa, além da história física, a história clínica do paciente, faz uma anamnese, o exame físico, o exame oftalmológico, e um exame de rotina que a gente pede com frequência, a tomografia, topografia de córnea. Muito bom. E aí nós vamos falar um pouquinho agora de tratamento. A gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Isso, o tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico é aquilo que eu estava falando para vocês, à medida do possível, evitar de coçar, o Luiz deixou isso muito claro, e usar algumas medicações tópicas, alguns remédios por boca, não é isso, Luiz? A gente pode reabilitar um pouco a visão também usando óculos, dependendo do estadio da doença, às vezes tem casos que respondem muito bem, e lente de contato também é uma excelente opção. Mas vamos imaginar então, Luiz, que você tentou usar o óculos, o paciente não conseguiu se adaptar, lente de contato, o paciente se tornou intolerante, e aí a gente vai pensar agora em tratamento cirúrgico. Finalmente a gente vai entrar então nos anéis intracornianos. Semana passada a gente falou sobre crosslink, foi bem legal, e hoje a gente vai dedicar bastante atenção aos anéis intracornianos. Luiz Brito, fala pra gente, o que é esse, hein, Luiz? O que é um anel intracorniano? Aí fala pra gente, pra nossa audiência que não sabe o que é isso. Assim, é importante definir que o crosslink é para parar a doença e o anel é o tipo de tratamento para a gente melhorar a visão. Então, vamos imaginar que a córnea é totalmente deformada, né? Ela está pontuda de um lado aqui. Sim. Qual que é a intenção do anel? A gente põe dentro do estroma da córnea, ele fica dentro do meio da córnea, né? No meio da córnea, e faz com que estique a córnea. Se ela está pontuda assim, você aplana com um ponto mais equitado e tenta deixar ela numa curvatura mais próximo do normal. Então, o objetivo do anel intracorniano ou intraestromal é remodelar a córnea, tentando se aproximar do normal, da ceratometria da curvatura normal, para o paciente melhorar a visão sem e com óculos. O objetivo do procedimento não é tirar o óculos do paciente, é somente melhorar a visão com óculos ou, às vezes, com lente de contato. Você fez um comentário bem interessante que faz parte das discussões dos especialistas, né? O crosslink tem a proposta de diminuir a velocidade de progressão e o ceratocone vai remodelar a curvatura da córnea. Então, significa dizer que o anel não cura o ceratocone, Vitor? Olha, muitos médicos que fazem o implante de anel defendem que o anel ele pode tentar segurar o ceratocone. Mas é importante a gente definir que o objetivo dele não é segurar a doença. Ele pode segurar. O objetivo dele é um remodelamento corneano para propiciar uma visão melhor. E essa história de anel intracorniano, ela é bastante antiga, né, Luiz? Eu estava dando uma olhada, isso parece que começou lá na década de 50, com Barraquet. E já dando um pulo aqui para a década de 90, nós temos, acho que, alguns nomes importantes, não queria deixar mencionar, eu queria que você até reforçasse um pouquinho da história. O Dr. Walter Mosel, acho que em 1991, foi o primeiro a implantar um anel. Na época, não era para tratar ceratocone, correto? Era para tratar provavelmente miopia. Baixa miopia, no caso, né? Isso, exatamente. Você consegue, assim, na linha do tempo, destacar alguma coisa mais importante com relação à história do uso do anel intracorniano? Tudo começou lá na década de 50 com o Barraquet, que trouxe a ideia desses implantes, né? Que na sequência a Blavatsky trouxe a ideia de fazer esse tipo de implante também intraestromal com córnea. Ele fazia lamelas de córnea e fazia esses implantes intraestromais. Já na década de 70, 80, eles começaram a tentar implantar um anel com um implante de anel de silicone. E o silicone realmente não teve tanto benefício. A partir daí a gente eles começaram a usar o mesmo material para os implantes para baixa miopia e alta miopia. Alta miopia em Belo Horizonte com o Dr. Ricardo Guimarães. E na sequência, em 1995, o Dr. Paulo Ferrara, que começou a usar esses tipos de implantes corneanos para a correção de distorções corneanas para ceratocone.
Daí, a partir daí, ele começou a se desenvolver e realmente hoje a maior indicação desse tipo de implante intracorneano é para ceratocone. Joia, perfeito. Então, assim, pessoal, o Brito fez um resumo para você ver que as coisas acontecem na medicina e a ciência assim, tá? Nada acontece por acaso, existe uma caminhada pela frente. Existem muitas pessoas pioneiras que começaram lá atrás e hoje a gente está usufruindo de bastante conhecimento. Aí o Ricardo perguntou, não foi o doutor Ferrara que trouxe a novidade, Luiz Brito? Não sei se a gente... Não, não. Não, exato. O doutor Ferrara, por isso que chama anel de Ferrara, porque o anel de Ferrara foi para ceratocone. Ele foi o primeiro que utilizou para esse tipo de tratamento. Quem começou a ideia foi em 1950, lá atrás. Mas, na verdade, hoje não se usa mais para tratamento de miopia, usa para ceratocone, por isso que muitos utilizam o Ferrara, porque foi o primeiro a implantar para esse tipo de doença que a gente está conversando. Perfeito. Apesar de ser mais específico, eu queria que você falasse um pouquinho aquelas leis da espessura de Parraquet. Lembra daquelas histórias? Porque todo mundo fala da miopia e tal. Fala um pouquinho para a gente, com aquela linguagem bem simples, viu, Luiz, por gentileza? O princípio é, o anel, quanto mais central, mais ele corrige, certo? Então, quanto mais espesso e mais na zona óptica central, mais ele corrige, certo? Existem anéis de 6 milímetros e anéis de 5 milímetros e de 6 milímetros. Eu, particularmente, uso mais o de 5 milímetros, porque é a tendência dele conseguir corrigir mais e distorcer mais a córnea. Mas isso, claro, depende de alguns fatores em relação ao diâmetro do anel, é o tamanho da pupila do paciente. Então, se eu ponho um anel num paciente que tem uma pupila um pouquinho maior, ele provavelmente vai se queixar de algum tipo de distorção causada pelo próprio anel. Então, quando for a avaliação desse tipo de implante, é importante também avaliar o tamanho da pupila. Eu acho que você tocou também no assunto daqueles princípios básicos, não é isso, Luiz? Com relação ao diâmetro, com relação à espessura. Isso. Então, no fundo, o mecanismo de ação do anel, o que é que ele tenta fazer? Ele tenta, de alguma forma, regularizar a córnea. Ou ele geralmente tenta sempre aplanar a região central, é isso mesmo? O corpo do anel, a tendência, ele aplana, geralmente, a grande maioria dos pacientes, a gente põe na parte mais ectase. Claro que depende do tipo de cone. Quando você põe a tendência, o corpo aplanar, e com certeza ele faz, se não tem nada, se ele aplana na parte mais ectásia, você faz uma distorção e geralmente causa um remodelamento na parte do outro lado. Não que naquela parte que está um pouquinho mais plana, quando você mexe nessa parte mais curva, a tendência é ela a encurvar dentro e também criar, é como se fosse um coxinha, aperta de um lado, geralmente encurva do outro. Então, é esse princípio, basicamente, que a gente faz na maioria dos pacientes. Existem cones diferentes, como os cones astigmáticos, onde a gente usa para tratar o astigmatismo. E, realmente, a gente muitas vezes põe só as pontas na parte mais curva. Aí é outro princípio. Tá bom? Perfeito. Excelente. Luiz, vamos falar sobre indicações, né? Isso, apesar da gente estar falando de junho violeta, mas, assim, o anel intracorneano ele é muito utilizado para tratamento, ou pelo menos remodelação da córnea, que está com tudo, a barriguda afinada, e melhorar a facilidade do uso no ósseo do lente de contato. Mas, além do ceratocone, o Brito, quando é que a gente pode usar anéis intracorneanos? Em qualquer tipo de distorção corneana, não só em ceratocone, né? Por exemplo, em pacientes que têm algum tipo de trauma, que quando você tem um trauma e cria uma cicatriz e distorce a córnea, é uma possibilidade de você implantar um anel. Claro que é um caso peculiar. Em pacientes que, às vezes, existem situações em que o paciente faz um procedimento para diminuir o grau e, por alguma alteração da córnea, aumenta a curvatura. A gente também pode fazer em pacientes pós-cirurgia refrativa. Em alguns pacientes pós-transplante de córnea, quando existe um aumento muito grande de astigmatismo, também é uma possibilidade de você implantar um anel, desde que o botão corneano esteja centrado, alguns parâmetros mais específicos, dependendo do tipo da córnea do paciente, também pode ser utilizado esse tipo de tratamento de implantes intracorneanos. Perfeito, excelente, Luiz. O Ricardo está perguntando em qual nível de ceratocone é aconselhável o implante de anel, Brito? Então, Ricardo, a questão maior é se naqueles pacientes que têm um ceratocone mais inicial, a tendência é a gente não utilizar o implante de anel, é tentar um óculos ou uma lente de contato rígida. Se a gente for fazer a classificação do cone,
na maior parte dos casos em pacientes em grau 2 ou grau 3. Geralmente, grau 4 não tem tanta indicação, porque o remodelamento da córnea em pacientes com córnea muito ectásica ou muito curva é limitada. Então, aí, realmente, o anel ele não traz tanto benefício. Geralmente, se a gente for classificar, no nível intermediário do ceratocone. Perfeito, excelente. Brito, agora a outra pergunta. Quais são as contraindicações do uso de anel? Porque a gente sabe que o anel é um procedimento seguro, eficaz, rápido, efetivo, é não invasivo. E uma grande vantagem dele é que ele pode ser ajustável e pode ser reversível. Sim. Mas nem sempre ele está indicado. Você poderia lembrar para a gente quais são as contraindicações do anel? Por exemplo, em pacientes que têm uma córnea muito curva, ectásica, com ceratocone muito avançado, não tem indicação. Okay. Você não vai ter benefício. Ah, doutor, vou fazer um implante de anel, porque assim, a córnea já está fina, você já não vai conseguir pôr um anel espesso, né? Tá. E você também não vai conseguir abalanar muita córnea. Em pacientes que têm algum tipo de alteração na córnea, por exemplo, alguma infecção ou algum tipo de distrofia corneana, ou, por exemplo, se o paciente está com uma alergia descontrolada, você tem que controlar o paciente antes, porque se o paciente coçar o olho com o anel, vamos gerar um tipo de complicação, não vamos ter benefício para o paciente. Se existe uma cicatriz corneana muito central, e a tendência é você tentar remodelar a córnea, não vai conseguir, porque a opacidade da córnea não vai permitir essa melhora com o implante de anel. E se existe algumas alterações específicas na córnea, que às vezes o anel ele pode realmente não trazer tanto benefício, que a gente entra em algum tipo de alteração de membrana basal, entre outras coisas, tá? Perfeito, excelente, Brito. A Michelle está perguntando, sou paciente de refrativa com lente interna, com grau. Se caso venha a precisar, eu posso usar o anel intracorneano? Se você tiver um benefício para esse tipo de procedimento, sim. Como você fez a gente fala lente fásica intraocular, provavelmente você corrigiu uma parte do grau. Agora, se você tem o diagnóstico de ceratocone e ainda tem um grau residual, que a gente pode tentar melhorar, distorcendo a córnea, melhorando a qualidade da sua imagem, claro que isso deve ser feito através de exames, através de avaliações, não só através de consultório, mas através de exames complementares. Pode ser que exista realmente um benefício, sim, esse tipo de implante. Perfeito. Brito, vamos falar um pouquinho sobre o mamograma? Eu sei que você é uma pessoa muito experiente, eu acho que você já está numa fase que você olha, já vem automaticamente, Brito, a ideia do anel que você vai implantar, né? Mas tem pessoas que não têm o teu cérebro, né? Então, assim, você hoje ainda utiliza mamograma, mas qual é o teu conselho? O mamograma ainda tem espaço, ele deve ser usado isoladamente, mas deve ser usado junto com a experiência do profissional. Como é que você entende a questão do mamograma? Em relação ao tipo de nomograma que você deve usar, eu acho que assim, existe para aqueles cirurgiões que estão se adaptando no começo desse tipo de técnica, o nomograma auxilia sim. Existem 2 nomogramas disponíveis no mercado, aqui no Brasil, existe do Ferrari e do Keraring. Eu acho que é importante você avaliar o tipo de curvatura da córnea que o paciente tem, a refração do paciente, que é o grau do óculos do paciente. Você entra no site desses fabricantes, eles mimetizam o dado que você traz, todo o dado que você traz, ceratometria, grau, espessura da córnea, e faz a programação para você. Eu sugiro fazer dos dois fabricantes, e se você tiver um colega que tem uma experiência em anel, conversar com ele, ver se concorda com esse tipo de tratamento proposto pelo fabricante, né? Porque esses nomogramas, eles não têm base científica, mas têm muita experiência de muitos cirurgiões ali. Perfeito. Brito, vamos falar um pouquinho sobre técnica cirúrgica. Hoje a gente tem basicamente 2 grandes grupos, né? Isso, manual e com laser. A tendência hoje em dia, eu acredito que é eu não usar mais manual, mas depende. Se você for um médico em curva de aprendizado, acho que é interessante você dominar a técnica. Mas a gente pensando em segurança e previsibilidade, o ideal seria realmente fazer com laser. Na tua rotina, você usa as 2 opções ou tem uma tendência a usar mais um do que outra? A minha tendência é sempre usar mais o laser. Porque o laser de fente segundo, eu falo que ele foi criado para o implante de anel.
porque ele reduziu a quantidade de 12 instrumentos que a gente utiliza na cirurgia para 3 instrumentos. Olha Então, que legal. a chance de você ter algum equívoco durante o procedimento cirúrgico é menor, porque você usa menos instrumentos. E outra, a precisão do implante de anel, ele consegue, a precisão do laser de fento-segundo, ele te entrega praticamente a cirurgia pronta. O cirurgião só precisa implantar um anel. Claro que existem situações em que a gente sabe que o laser não é coberto pela maioria dos planos de saúde. O paciente tem que ter um custo a mais. A gente sempre sugere, se ele tiver, porque realmente é tanto melhor para o paciente, tanto para o médico, porque é uma cirurgia muito mais tranquila. E se é mais tranquila, você vai se recuperar melhor, a estabilidade do grau é mais rápida com laser, mas tem paciente que não tem essa possibilidade. Não tendo essa possibilidade, a gente tem a possibilidade de fazer o manual. Aqueles médicos, assim, a gente sabe que a curva de aprendizado do anel é um pouquinho longa, mas que para aqueles médicos que fazem a cirurgia de anel, se tiver uma experiência, é melhor. Por quê? Porque nem sempre o laser resolve tudo. Então, o laser, ele tem a gente sabe que existe algumas situações que ele precisa, o médico ter um pouquinho de mais habilidade para melhorar e resolver o problema. Mas a gente sabe que o laser, ele popularizou a cirurgia de anel. Ele facilitou, por diminuir a curva de aprendizado, muitos cirurgiões hoje fazem esse tipo de técnica. Isso é benefício não só para o médico, mas também para o paciente, que consegue ter um acesso mais fácil em lugares mais distantes que onde tem o laser. Se não tiver o laser, a gente faz a técnica manual e sempre com muito cuidado e com certeza a chance de dar certo em mãos que têm experiência é muito comparado com o laser de fento-segundo. Já existem trabalhos mostrando isso. Perfeito, excelente. Uma pergunta da Michelle, Brito, é o seguinte: esse método corrige estrabismo? O anel intracorneano? Não, Essa infelizmente. pergunta é tona, tá? Eu sei, infelizmente, não corrige, Michele, porque a gente só mexe na córnea. A gente não mexe nos músculos, do olho que são os responsáveis para a centralização do nosso olho. Então, ele só mexe na córnea. Isso daí, realmente, ele não consegue ajudar nesse tipo de alteração. Olha só, Brito, já se passaram 30 minutos. Você acredita? Em média, a nossa live demora 30 minutos, mas eu vou estender só mais um pouquinho, porque eu quero agora ser um pouco mais prático. Brito, assim, fala para mim no teu intraoperatório. Como é que é a tua rotina? Você, então, faz a limpezinha do olho do paciente, gotinha de colírio, abre. Eu quero que você fale um pouquinho, compartilhe essa experiência e depois eu tenho uma pergunta em seguida. Tá ótimo. Assim, a cirurgia de anel é feita com anestesia tópica, então o paciente está acordado. Até porque é necessário que o paciente esteja acordado, porque ele vai ajudar durante o procedimento cirúrgico. Então, quando a gente faz a técnica, é importante a gente conversar com o paciente, explicar para ele como que vai ser o procedimento, porque ele vai ajudar o paciente até a acalmar o paciente antes do procedimento. Pinga o colírio, a gente faz uma marcação, se a gente vê a luz aqui, no centro da pupila, que é a referência da centralização do anel. Aí, no caso do laser, a gente leva para o laser, faz uma marcaçãozinha, faz o laser, aí faz o laser, fez o corte do laser, leva para uma outra sala com o microscópio, faz a limpeza, põe o bléfaro, deixa o olho aberto, a gente sugere, pede para o paciente manter o olhar na luz, que ele faz a força contra e a gente implanta o anel. No caso do manual, muito cuidado também na hora porque o paciente às vezes demora um pouquinho, mas ele vai torcendo a cabeça, fazendo assim. Então é importante o médico acompanhar se realmente ele está centrado, se ele não está hiperfletindo, fazendo dessa forma. E acompanhar durante o procedimento e conversando com ele, explicando como que é, porque às vezes lá embaixo é muito difícil a gente ajudar. Mas se o médico conversar com o paciente de uma forma que ele entenda, sempre olhando para a luz, o paciente vai ajudar e a cirurgia vai com certeza dar certo. Perfeito. Então, terminou a cirurgia. Luiz, você costuma fechar o olhinho do paciente ou só coloca aqueles protetores de acrílico transparente? No final, se realmente existe alguma erosão corneana, eu ponho uma lente de contato e deixo o olho aberto para cicatrizar. Aí, se eu realmente não teve nenhuma erosão, hoje realmente às vezes eu nem ponho lente de contato. Alô? Porque Tá me vendo? Tá me Agora sim, voltou. Então, beleza. Olha só, isso, você coloca a lente de contato terapêutica, não é isso? Isso, daí e tiro em 7 dias
e se realmente em 7 dias estiver tudo cicatrizado, aí está tudo normal. E é importante conversar com o paciente, não fazer esse tipo de esforço físico, né, durante pelo menos os 15 dias pós-operatório, para que não aconteça uma migração do anel. Entendeu? Isso é importante. Aí você usa antibiótico, anticólio, lubrificante, às vezes dá remédio por boca para o paciente. A cirurgia de anel não causa tanto incômodo. Não causa tanto incômodo no pós-operatório. O paciente não sente dor como no crosslink, por exemplo. Tá. Então, assim, mas a gente passa um remédio para dor, se ele tiver algum tipo de dor. A gente passa um antibiótico até cicatrizar a córnea. Passa um anti-inflamatório, porque o olho fica um pouquinho inflamado. E um lubrificante para o paciente sentir algum pouco de areia e que facilita também a cicatrização. Estamos quase encerrando, viu, Luiz? Agora sim, aquela pergunta que geralmente acontece. Uma ou duas perguntas. Quanto tempo, em média, o paciente já começa a perceber uma certa recuperação da visão, melhora significativa da visão após a cirurgia do implante de anel? Geralmente, depois que você tira a lente, em 15 dias ele já começa a perceber uma mudança. Já começa a perceber. A gente sabe que a visão oscila com o tempo no pós-operatório, né? E geralmente a estabilidade da visão acontece entre o primeiro mês e o terceiro mês. Então melhora geralmente, oscila um pouco e depois estabiliza. Luiz, assim, estamos praticamente encerrando. Agora, aquelas perguntas que geralmente é comum, eu recebi algumas perguntas, é o seguinte: olha, então, doutor, fiz minha cirurgia de anel, foi tudo bem, mas quando é que eu posso ir para o teatro, para o cinema, para o shopping? Existe alguma influência de alimentação ou de bebida? Isso é muito comum. Quando é que eu posso usar maquiagem para as meninas? Isso é uma pergunta recorrente, viu, Luiz? Doutor, tem um detalhe. A gente vive no mundo digital. É a quarta revolução. Quando é que eu posso usar computador, celular, tablet? Eu posso usar TV em casa? Eu posso ir para o cinema? Essa é a nossa penúltima pergunta, Luiz. Tenta assim, fazer um resumão. Eu percebi. Assim, a questão é o seguinte, vamos falar sobre o celular e computador, né? Muitos pacientes, eles precisam trabalhar. E como geralmente, depois de 2, 3 dias, ele já tem um conforto, o olho não incomoda tanto, a gente libera com 2, 3 dias para celular, mas não muito com umas horas mais regradas. Se o paciente fez a cirurgia recente, eu sugiro que não vá para contato com o grande público pelo risco de infecção, né? Sugiro ficar mais em casa, sugiro eventos sociais restritos para que ele cicatrize. A partir da cicatrização, aí pode realmente ir no teatro, no cinema, esse tipo de coisa. Basicamente isso. Acredito que realmente depois de 7 dias é praticamente vida normal para quem fez esse tipo de procedimento cirúrgico. Luiz, considerações finais. Se a gente tivesse que resumir nossa live aí em 30 segundinhos, como você conseguiria resumir? Olha, a cirurgia de anel, ela traz grandes benefícios para os pacientes que têm uma indicação certa. Você tendo uma indicação correta, o paciente vai ter grandes benefícios, vai observar a melhora da visão com óculos ou com lente de contato. É importante você acompanhar com um médico experiente em ceratocone, ou pelo menos que faça o exame, acompanhe a topografia de perto, principalmente em pacientes mais jovens, e nunca mais coce o olho, né? Se a gente for falar alguma coisa que é para um recado principal, eu sempre tento, durante a minha consulta com os pacientes de cone, eu falo pelo menos 3 vezes, 4 vezes, para ver se entra na cabeça para ele não coçar o olho, porque realmente é um grande mal e talvez um grande desafio para a gente fazer com que esses pacientes, muitas vezes, não só pela alergia, mas por ansiedade, coçar o olho para descarregar algum tipo de ansiedade no olho. É basicamente isso, Charles. Tranquilo. O Ricardo está dizendo, poderiam também comentar sobre esses tipos de lentes rígidas e tal. Ricardo, eu fiz uma live alguns dias atrás com a doutora Neuza Vidal, a gente tem uma live que fala sobre isso, tá? Porque o nosso tempo está estourando. Luiz Brito, tem um detalhe. Se alguém precisar te encontrar, qual o endereço das tuas redes sociais? Onde é que a gente, se algum cliente, algum paciente quiser te procurar no teu consultório, como é que eles podem te encontrar? Olha, pode me adicionar aí no meu perfil aí que tem na rede social, que é o Luiz Calel. E aí, a partir daí, porque eu atendo não só aqui em São Paulo, mas também atendo em Santos, onde a gente também faz a parte de ceratocone lá. Tá bom? Na Baixada Santista. Tá bom? Luiz Brito, mais uma vez eu gostaria de agradecer a tua presença, a presença de toda a nossa audiência. Sempre dizer, Luiz, que a nossa intenção com as nossas lives é basicamente 2.
compartilhar nosso pouco conhecimento e experiência com a nossa audiência. E a gente sempre traz nome como vocês, que sempre se coloca à disposição. A gente sabe que a agenda é super apertada, sempre congresso, sempre atividade, sempre cirurgia, consultório, e precisa também descansar. Mas o Luiz sempre gentil, atendeu o nosso convite, está aqui conosco, falando um pouquinho sobre anéis intracorneanos nesse mês de junho, que é o mês voltado para a orientação e conscientização contra o ceratocone. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse conteúdo, não esqueça da importância do joinha, de apertar lá no sininho, e sempre estar conosco. Luiz, a gente tem sempre encontro marcado aqui com o nosso Deus, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Audiência, muito obrigado. Luiz Brito, muitíssimo obrigado pela gentileza. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, viu, Luiz? Muitíssimo obrigado. E a gente vai se falando. Obrigado. Um abraço, viu, Luiz? Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.